Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José. E este é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. E nós estamos no tempo do Natal. Então, a gente ainda pode dizer Feliz Natal. Podemos dizer sem problema, porque este é o tempo do Natal. É claro que para o comércio, para a sociedade que não tem relacionamento com a fé cristã, certamente o Natal já passou. Mas para nós que ainda vivenciamos a luz que veio a este mundo, então nós ainda estamos no tempo do Natal. E este é o 8º dia do tempo do Natal. Então, a partir do Natal, dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1º de janeiro. 8 dias, 8ª do Natal. Na 8ª do Natal se celebra a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria. E esta solenidade, celebrada há muito tempo neste dia, evidencia a maternidade divina de Nossa Senhora. E é o que nós iremos tentar refletir hoje, a partir das leituras deste dia. Vamos ouvi-las? Então, a primeira leitura é do livro dos Números, do capítulo 6, versículo 22 a 27. Diz assim: O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esse trecho do livro dos Números apresenta esta famosa bênção, a bênção de Arão, alguns chamam a bênção de Moisés, outros dizem a bênção de São Francisco, porque Francisco também utilizava várias vezes esta fórmula de bênção. Bem, essa leitura claramente foi colocada aqui para valorizar a festa civil do 1º de janeiro, porque o 1º de janeiro é o início do ano civil. Existem muitos anos, muitos modos de contar o tempo. Temos o ano litúrgico, que começamos do 1º domingo do Advento e vai até o final da 34ª semana do Tempo Comum, que tem o Domingo de Cristo Rei. Nós temos o ano fiscal, que também tem uma maneira de ser contado. Nós temos o ano letivo também tem uma maneira diferente de ser contado. Nós temos outros tipos de anos de cômputo do tempo. Nós temos muitos modos de marcar o tempo. O modo como nós, normalmente no Ocidente e também no Oriente, em grande parte do Oriente, do mundo, enfim, marcamos o tempo é com este calendário chamado de gregoriano. Calendário gregoriano por causa do Papa Gregório, que propôs este calendário ali no século
XVI, modificando o calendário juliano que tinha sido criado pelo Júlio César, antes de Cristo ainda, né? Então, são modos de contar o tempo, e todos os modos de contar o tempo, eles têm limites, nenhum deles é perfeito, todos têm limites. Eu ainda, fazendo parte da tradição judaico-cristã, eu ainda me agrado muito com esse calendário gregoriano e acho que ele é muito interessante. Bom, e o dia 1º de janeiro passa a ser o ano civil. Em algum tempo na história, não era o dia 1º de janeiro que começava o ano civil. O ano civil, em algum tempo da história, começou no dia 25 de março. Porque o 25 de março é a festa da Anunciação de Jesus a Maria. Então, o ano começava no dia 25 de março, numa sociedade acentuadamente marcada pelo cristianismo. A nossa sociedade, via de regra, no mundo inteiro, não é tão marcada pelo cristianismo, né? Então, o ano civil começa no dia 1º de janeiro e a igreja propõe para este dia esta leitura, que é a bênção do livro dos Números, ou a bênção de Moisés, ou a bênção de Arão, enfim. Mas aqui tem um probleminha linguístico, que para quem é mais atento, isso vai aparecer. Para quem não é tão atento, não é tão evidente. O fato é que não aparece aqui o nome de Deus. No lugar do nome de Deus, aparece o que para nós é um substantivo, Senhor. Mas esse Senhor está no lugar do nome de Deus. O nome de Deus, conforme a própria palavra do Deuteronômio e de outras partes do Antigo Testamento, não deve ser pronunciado. No lugar do nome de Deus, os fiéis judaicos, os fiéis judeus, eles diziam Adonai, que quer dizer Senhor de mim, ou meu Senhor. Quando o texto bíblico foi traduzido para o grego, do hebraico para o grego, então a palavra que era pronunciada Adonai, mas que não era lida, o nome de Deus não era lido, não era dito, no lugar do nome de Deus, era dito ou lido Adonai, Senhor de mim, meu Senhor. Quando esse texto foi traduzido para a língua grega, que era a língua falada na antiguidade, o nome de Deus foi traduzido por Senhor. De maneira que a palavra Senhor aqui ocupa o nome de Deus, o lugar do nome de Deus. Por isso que, no último versículo 27, nós encontramos a seguinte afirmação: assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, o nome de Deus era invocado sobre os filhos de Israel. E invocar o nome de alguém significa trazer a autoridade, trazer a presença, trazer a força, trazer o acompanhamento daquela pessoa, ou no caso, daquele Deus que é invocado. Esta maneira de abençoar, ela é muito significativa, porque que o Senhor te bendiga, que o Senhor bendiga a você, diga o bem a seu respeito. Por isso que muitas pessoas, quando pedem para mim a bênção, eu digo, seja bendito. Isto é, sinta-se bendito, que você tenha, ouça o bem a seu respeito. Então, seja abençoado, seja bendito pelo Senhor, que é, na prática, o Deus te abençoe, dito de maneira diferente. Então, a bênção. E aqui nós poderíamos refletir também sobre o valor que nós damos para os elementos religiosos representados por especificamente da bênção. Numa sociedade pós-moderna, numa sociedade pós-cristandade como é a nossa, parece que não existe lugar para a bênção. Mas muitas pessoas que perceberam a importância de bendizer em nome de Deus,
bendizer com o nome de Deus, então a bênção passa a ser importante. Por isso que nós vemos muitas pessoas pedindo bênção. E é por isso que nós deveríamos, nas nossas famílias, minha humilde sugestão, valorizar o ato de bendizer. Bendizer com Deus. Me recordo que, pequeno, eu pedia bênção para a mamãe, para o papai e para os meus padrinhos e até para os meus tios. Depois eu fiquei vendo que meus tios não eram gente assim muito, nem todos eram muito, não me convenciam muito. Então eu não passei a não pedir bênção para eles não, tá? Mas para minha mãe e para meu pai, quando eu não pedia, eles me davam. Deus te abençoe. Eles me dirigiam a bênção. Então parece que é importante a gente retomar essa ideia de bendizer em nome de Deus. Bom, e então o salmo responsorial, que é o Salmo 67, ele justamente é um salmo de bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. É o que se pede no refrão. E o texto começa também assim. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorificam ao Senhor, que todas as nações vos glorificam. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Bendizer ou abençoar é dizer o bem de alguém. E usar o nome de Deus para dizer o bem de alguém é abençoar em nome de Deus. E esta é uma atitude que deve ser valorizada por nós que buscamos vivenciar a fé. Que isso nos inspire no início deste ano. Mas agora vamos na liturgia da palavra do dia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Vamos ver o que o Evangelho e a segunda leitura nos apresentam. O primeiro Evangelho é Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. E diz assim: Naqueles dias, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Esse texto, então, é parte da narrativa do nascimento de Jesus. Notem que nós não encontramos uma narrativa especificamente sobre o nascimento de Jesus. Nós encontramos o que prepara o nascimento e o que vem logo a seguir. E aqui nós encontramos Maria e José, o menino deitado na manjedoura, e os pastores. Os pastores que antes tinham sido preparados, na passagem imediatamente anterior a este texto, que evidencia que os pastores estavam dormindo, ali vigiando as ovelhas, certamente alguns dormindo, mas outros vigiando as ovelhas, e o anjo do Senhor lhes anuncia a natividade, o nascimento do pequeno Jesus. E aí os pastores vão e encontram, aí entramos no Evangelho que acabamos de ouvir, encontram Maria, José e o menino na manjedoura.
E eles então glorificam a Deus e com tudo aquilo que haviam visto, haviam ouvido e tinham experimentado. É importante que nós notemos a distinção dos dois momentos. Hoje, nesta solenidade, nós vemos os pastores. Quando formos celebrar a Epifania do Senhor, no domingo logo a seguir, nós veremos o Evangelho segundo Mateus, no qual aparecem os magos. Então, esses dois grupos, o primeiro grupo, que hoje nós vimos, os pastores, eles representam aqueles que são pobres, os que estão à margem, porque os pastores estavam de verdade à margem e eram pobres. Eles eram considerados impuros na sociedade judaica da época. Por quê? Estavam com animais, eles não tinham purezas rituais, não podiam lavar as mãos todas as horas que iam comer, que iam mexer com coisas específicas. Eles se sujavam com sangue de animais machucados, com fezes de animais, que eram impurezas. Então eles não são, dizendo de uma maneira assim, um pouco talvez grotesca, eles não são gente boa para se conviver, porque eles não estão conforme as leis de pureza que um bom judeu procurava, com honestidade e retidão viver. Então, não quer dizer que os bons judeus estão errados. E não quer dizer também que os pastores estão errados. Quer dizer que agora começa um tempo novo, que já não tem mais puro e impuro. O que existe agora é a aceitação da entrada de Deus na história humana. Então, Jesus entra na história de pobres homens, à margem da sociedade, e dá a eles um futuro. E isso é importante. Esses pastores, certamente, eles eram também eles judeus. Provavelmente não muito fiéis, pois viviam cuidando de animais o tempo inteiro. Porém, pertenciam ao povo da aliança. É pelo menos o que se pressupõe aqui. E eles acolhem a palavra de Deus feita carne, Jesus, o filho de Maria e de José. Aqui existe uma coisa importante, duas coisas, aliás, importantes. Primeiro, quando se completaram 8 dias para a circuncisão do menino. De fato, em algum momento, se celebrava a circuncisão de Jesus. E, sobretudo, há algum tempo, na liturgia antiga, se celebrava o santo nome de Jesus. Estes títulos, estas celebrações, hoje não são tão evidentes. Alguns ritos específicos, mesmo dentro da Igreja Católica, valorizam ainda estas celebrações. Mas o calendário litúrgico universal não os valoriza, não os destaca. Não é que não os valoriza, mas não os destaca. Porém, eles são importantes dentro do seu contexto. A circuncisão de Jesus, aqui anunciada no versículo 21, lembra que Jesus é do povo da aliança, é judeu e nunca vai deixar de sê-lo. E o nome de Jesus, que significa Deus salva, é para ser conhecido e valorizado por nós. Bem, agora vejamos a segunda leitura, que tem muito a ver com a festa que hoje nós celebramos. Trata-se da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. E diz assim: Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. É porque sois filhos, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, ó Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho,
és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Bem, Paulo não cita o nome próprio Maria. Ele fala da mulher, porque ele evidencia o nascimento humano do Filho de Deus. Por isso que a igreja, desde a sua mais antiga origem, sempre acreditou na maternidade divina de Maria. Quando Maria dá à luz ao homem Jesus. E o homem é a humanidade, corpo e alma. O homem é uma unidade, corpo e alma. E Maria dá à luz a corpo e alma que se chamam Jesus, na mesma pessoa. Esta ideia ela é muito importante. De fato, os primeiros concílios da igreja, as primeiras grandes reuniões em torno do mistério de Deus, giraram em torno da própria identidade de Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Porque alguns diziam que Jesus não era Deus, mas era adotado por Deus. Outros diziam que Jesus era uma emanação de Deus, mas não chegava a ser Deus. Era uma espécie de sombra. Alguns diziam que Jesus não era humano, mas era um disfarce que Deus usou para comunicar-se, como interface, para chegar até as pessoas. Então as ideias eram múltiplas. Foi necessário um concílio ecumênico, o segundo concílio de Nicéia, para que se declarasse de modo solene aquilo que a igreja já acreditava, mas sobre o qual havia dúvidas. A divindade de Jesus, junto com a sua humanidade, tudo nascendo em Maria. Numa unidade única. Uma unidade já é única, né? Então, numa unidade. A pessoa de Jesus. Mesmo dificilmente compreensível por nós, porém cabível. Duas naturezas numa única realidade. E nós podemos até intuir esta realidade se nós seguirmos o seguinte raciocínio. O ser humano chegou a uma altura na natureza que ele controla grande parte da natureza, ou pelo menos pensa que controla, né? Nós não controlamos tanto assim, mas vamos dizer que nós controlemos um pouco, sim, a natureza. Controlemos no sentido de compreender. E tem muita coisa ainda para compreender. Embora nós não entendamos o que sente uma planta, mas nós sabemos como uma planta funciona e como ela reage. Quer dizer, a nossa imagem e semelhança de Deus nos dá a inteligência, a vontade para compreender, pelo menos ter uma ideia muito próxima do que uma planta vivencia. Porém, nós nunca poderemos realmente entendê-la 100%, pelo simples fato de que nós não somos plantas. Então, nós entendemos em grande medida a natureza de um vegetal, mas nós nunca vamos entendê-la plenamente, porque não somos vegetais. Como também não entendemos a natureza de um inseto, compreendemos, realmente compreendemos muito, de um mamífero, até de um peixe, sim. Mas no final das contas, a nossa experiência não é a de um animal, não é a de um peixe, não é de uma planta, a nossa experiência é humana. Nós chegamos a compreender muito, mas não 100%. Então, eu posso, até certo momento, entender em Maria a natureza humana e divina de Jesus se encontram e ela dá a luz ao Deus homem Jesus. Embora isso possa não ser compreendido por nós, mas é a realidade. Então alguém pode levantar a seguinte questão. Quer dizer que Jesus
entendia tudo o que estava acontecendo ao seu redor, mesmo recém-nascido? Bom, do ponto de vista da divindade, sim. Do ponto de vista da humanidade, não. Ah, mas aí você está querendo dizer que são duas compreensões dentro da mesma pessoa? Ah, é. Ah, mas é difícil de entender. Bom, claro que é difícil de entender. Nós não temos essa experiência. Essa experiência é dele, e única e exclusivamente dele. Porém, eu, mesmo não sendo de duas naturezas, não sendo planta e ser humano, eu chego a um certo momento, pela minha capacidade, que eu consigo compreender um pouco, até bastante, uma planta. E posso compreender bastante uma outra pessoa, porque eu sou pessoa. Eu condivido essa natureza. Não condivido a natureza vegetal, mas a minha inteligência me permite compreendê-la, pelo menos em parte. Então, se isso é possível comigo, que sou tão limitado, Jesus, que é Deus e homem, certamente, tinha alcançado um nível muito elevado, o nível absoluto desta compreensão. Mas eu não tenho acesso a isso. Maria também não teve acesso a isso, mas aceitou. Então a igreja sempre disse que Maria é a mãe de Deus. A maternidade divina de Maria é parte do creio que nós professamos. E todas as igrejas que baseiam a sua fé no chamado credo niceno ou no credo dos apóstolos acreditam nisso daí. Talvez as outras igrejas não católicas ou não orientais não valorizem a pessoa de Maria no significado posterior ao nascimento de Jesus. Isto é uma pena, porque o significado de Maria, como o significado de qualquer mãe, não se restringe ao nascimento de uma criança. No caso de Maria, no nascimento de Jesus, nós encontramos Maria aos pés da cruz. Nós encontramos Maria inspirando Jesus no primeiro sinal, no Evangelho segundo João. Nós encontramos Maria acompanhando os discípulos quando vão visitar Jesus. Nós encontramos a mãe de Deus, Maria, a mãe de Jesus, em várias passagens do texto bíblico dos evangelhos. Então, por que ignorá-la? Não sei. O que eu sei é que eu tenho muitos motivos para valorizá-la. Isso eu sei. E você também deve saber disso. Então nós a valorizamos não somente como a mãe de Deus, mas como a nossa mãe também. Não é? Então, demos graças a nosso Senhor por estarmos no início de um ano, por sermos chamados, nós também, que somos pobres e tão limitados, como os pastores, nós também somos chamados a fazer parte, a entender, a mergulhar neste mistério, o mistério de que nós podemos chamar a Deus de Abba, ó Pai, porque Jesus se fez homem em Maria, e Maria é a mãe do Filho de Deus. É a sua maternidade divina que nós celebramos hoje. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José. E eu desejo a você graça e paz.